Bom dia, meus queridos alunos do terceiro período. Estamos aqui para dar mais uma continuação nas nossas videoaulas, né, durante esse período de quarentena, que eu espero que passe rápido e que vocês estejam todos bem. E com muita saúde vocês e suas famílias, tá bom? Um grande abraço aqui meu para vocês nesse momento. Dando continuidade aos nossos estudos, nós falávamos de transmissão das obrigações e eu disse para vocês que existem 3 espécies de transmissão de obrigações no direito civil por ato inter vivos. Cessão de crédito, cessão de débito, chamado de assunção de dívida, e cessão de posição contratual, ou seja, cessão de contrato. Cessão de crédito, nós já vimos, nós já estudamos, né, na videoaula passada constava dela, e hoje nós vamos falar sobre a cessão de débito e a cessão de posição contratual ou cessão de contrato. Primeira coisa na cessão de débito que vocês têm que saber, que tal como na cessão de crédito, ela é um negócio jurídico bilateral, onde, no caso, como é uma cessão de débito, uma cessão de uma dívida, o devedor vai ceder aquela obrigação que ele está incumbido a um terceiro. O lance aqui é o seguinte, que para o devedor fazer isso, como esse direito dele não é disponível, na verdade a disponibilidade desse direito seria do credor, há a necessidade de autorização expressa por parte do nosso querido credor. Sem anuência, sem a concordância, e eu digo, repito, expressa do credor, não ocorre a assunção de dívida. Então, ela é um negócio jurídico bilateral, onde o devedor vai ceder as obrigações dele, ou seja, a dívida dele, a um terceiro. E com isso, esse devedor se exonera. Esse terceiro entra no lugar do devedor e ele passa a ser o novo devedor da obrigação. No restante, tal como a cessão de débito, a obrigação não se extingue, ela não modifica nada. O objeto da obrigação continua o mesmo e o credor continua o mesmo. Há tão somente uma substituição no polo passivo da relação obrigacional. Lembrando que aqui nós estamos tratando de uma dívida, de uma assunção de dívida, ou seja, de uma cessão de débito. Olha o que diz o artigo 299 aqui do Código, que eu vou promover a leitura para vocês. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Murilo, traduz para nós esse artigo, o 299, traduzo para vocês. Aqui fala que há sim a possibilidade de uma terceira pessoa assumir a dívida de outra. Isso é chamado de assunção de dívida ou cessão de débito. Esse terceiro, quando ele assume essa dívida, ele se torna o devedor principal dela. E aquele devedor primitivo, vamos dizer assim, um antigo devedor, ele se exonera, ele vai embora da obrigação. Ele não tem mais que cumpri-la, já que quem assumiu a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é essa terceira pessoa. O detalhe é que há necessidade, sempre há necessidade de anuência expressa, e eu digo expressa, do credor. Se o credor não aceitar, não ocorre de maneira alguma a famosa cessão de débito ou assunção de dívida. Ah, Murilo, mas no final do parágrafo você fala, salvo se aquele ao tempo da assunção era insolvente e o credor o ignorava. O que quer dizer isso aqui, meus filhos? Que quem vai assumir essa dívida, esse terceiro que vai assumir essa dívida, por mais que o credor tenha que manifestar a expressa concordância dele, se o devedor primitivo passa para um devedor insolvente e que o credor não sabia dessa insolvência dele, esse negócio pode ser anulado. Essa cessão dessa dívida, essa transferência dessa dívida pode ser anulada.
porque o credor, vamos dizer assim, foi ludibriado, achando que estava sendo transferida a dívida dele para um devedor, com melhores condições de promover o pagamento, mas na verdade foi transferida para um devedor com piores condições, ou seja, em estado de insolvência, onde ele não garantia mais as suas obrigações. E nisso ocorre esse impedimento. Murilo, eu quero exemplos da vida, eu quero exemplos reais que acontecem aí a respeito de assunção de dívidas, eu quero, me dê. Vamos lá, vamos com calma. Muitos de vocês, até pela idade de vocês, devem ter realizado algumas dívidas já durante a vida, que muitas vezes o papai e a mamãe assumem, né? Aquela dívidazinha na lojinha, chega uma notinha em casa, aí o papai fala assim, não, a mamãe fala assim, não, me dá aqui a notinha, deixa que o papai paga. O papai está assumindo a sua obrigação. Ah, Murilo, mas eu quero um jurídico, aquele bem legalzão. Ah, vocês já ouviram falar em compra de ágio, de carros financiados, ou até mesmo de imóveis financiados? O que eu estou fazendo quando eu compro, por exemplo, assim, num loteamento, fulano comprou o lote lá em 60 prestações, ele pagou 10, e eu quero comprar, Murilo, o lote dele, e eu vou assumir a dívida. O que você está fazendo? Você está assumindo uma obrigação de outra pessoa. O que está acontecendo para você? Uma cessão de um débito. Você está comprando uma dívida. Lógico que o lote vai vir a ser seu um dia, mas após o pagamento. E para isso que aconteça, tem que ter a concordância necessariamente daquela financeira onde o imóvel está vinculado. Transfere-se então para você todos aqueles direitos, mas também todas as obrigações oriundas daquele financiamento. E assim você passa a ser o devedor principal. E aquele devedor primitivo, aquele devedor anterior, ele vai embora da obrigação. Logicamente, às vezes ele pede um ágio para você, um dinheirinho aí para você, pelo que ele já investiu no imóvel, mas isso é tranquilo, é normal e é muito corriqueiro. Isso acontece bastante, meus filhos. Tá bom? Então isso aí é uma cessão de um débito. A pessoa vai assumir o débito no lugar da outra, vai assumir aquelas obrigações com a financeira, o pagamento das prestações e tudo, e só para no final ela ter direito ao lote, no caso do exemplo que eu dei para vocês. Tá ok? Murilo, e o que eu preciso para fazer uma cessão de débito, uma assunção de dívida? O que é necessário? O que é mais importante? Pressupostos, são 4. Primeiro, existência e validade daquela obrigação. Tem que ser uma obrigação existente, válida, pois se for um negócio jurídico inválido, nulo, ele não pode ser objeto de transferência, ou seja, no caso de cessão dessa dívida. Substituição do devedor sem alteração na substância do vínculo obrigacional. Óbvio, como diria o Poço. Óbvio. Quando o que há mudança na cessão de débito é tão somente da posição do polo passivo da obrigação. No restante, aquela obrigação permanece inalterada. O credor vai continuar o mesmo, o objeto da obrigação continuará o mesmo. Há uma mudança tão somente no polo passivo da obrigação, mediante, quero lembrar sempre, concordância expressa do credor. Como já falei disso, outro pressuposto é a concordância expressa do credor. Ela até consta lá do artigo 299, onde ele fala que com consentimento expresso do credor. Sem esse consentimento, pois ele é titular do direito de crédito, sem o consentimento dele não há que se falar em qualquer cessão. E por último, mas não menos importante, é a observância dos requisitos de validade de qualquer negócio jurídico, conforme dispõe o artigo 104 do Código Civil. Murilo, temos modalidades de cessão de débito? Nós temos sim, meus queridos. Nós temos 2 modos. Nós chamamos o primeiro de expromissão e o segundo de delegação. O que acontece, a diferença entre expromissão e delegação? É muito simples. É quem vai fazer essa cessão, quem corre atrás, como que ela procede essa cessão. Então nós temos 2 formas. Primeira delas, mediante contrato entre o terceiro e o credor, sem a participação ou anuência do devedor. Lembrem-se que quem tem que dar anuência é sempre o credor.
eu, como credor, eu posso passar uma dívida de vocês para outra pessoa? Posso. Se eu sou o credor dessa dívida, direito de crédito é meu, eu posso passar esse direito de crédito para outra pessoa? Posso. Essa outra pessoa pode assumir o lugar de vocês como devedor? Pode. E vocês vão estar exonerados da obrigação? Sim. Então é um contato entre eu, credor, e entre o nosso terceiro, né, esse cessionário que veria, esse expromitente, vamos dizer assim, que veria para assumir o lugar. Segunda delas é mediante acordo entre o terceiro e o próprio devedor, né, com concordância, claro, do nosso amado credor. Então, a primeira dessas formas, como eu falei para vocês, é a expromissão. Vou ler o que é expromissão aqui para vocês. É um negócio jurídico pelo qual uma pessoa assume espontaneamente a dívida de outra. São partes desse contrato a pessoa que se compromete a pagar, que é chamada de expromitente, e o credor. O devedor originário não participa dessa estipulação contratual. É o caso, por exemplo, do pai que assume a dívida do filho, independentemente de anuência deste. Então percebam o que acontece numa expromissão. Há uma negociata entre o credor e essa terceira pessoa. O devedor não participa, já que o credor não precisa da anuência dele para ceder crédito nenhum, né? Mesmo que esteja cedendo essa dívida para outra pessoa. Por isso que fala-se em expromissão. Duas espécies de expromissão. Primeira delas, expromissão liberatória. Se na sucessão do débito houver a exoneração do devedor primitivo, salvo se quem assumir a dívida era insolvente e o credor não sabia, a segunda parte do artigo 299. O que é uma expromissão liberatória? Aquele que assumir a dívida vai liberar o primitivo devedor, ele vai embora, ele está exonerado da obrigação, ele não deve mais nada, ele não tem que se preocupar com nada. Ele está sendo liberado. Expromissão liberatória. E a segunda subespécie, né, no caso de expromissão, é a cumulativa. Quando o expromitente, ou seja, aquele terceiro que está assumindo a dívida, ingressar na obrigação como novo devedor, ao lado do devedor primitivo, passando a ser devedor solidário, mediante declaração expressa neste sentido, artigo 265 do Código Civil, podendo o credor, neste caso, reclamar o pagamento de qualquer deles. Entendam que, na expromissão liberatória, o primitivo devedor, aquele que passa a obrigação por outro, ele vai embora. Esse aqui fica sozinho. Na cumulativa, ocorre diferente. Na expromissão cumulativa, o que acontece? O devedor primitivo e o novo devedor, vamos dizer assim, eles permanecem juntos na obrigação, como devedores solidários. Assim, o credor pode cobrar tanto de um como de outro. Tá? Então aí nós podemos dizer que há uma solidariedade passiva no caso da expromissão cumulativa. Delegação, Murilo. Agora nós estamos falando de expromissão, né, sua subespécie, expromissão liberatória e expromissão cumulativa. Percebam que aí no caso foi o credor que saiu na caça, ele que foi atrás do devedor, ele que foi atrás da terceira pessoa para promover o negócio, né? E o devedor, hora nenhuma, deu palpite ou não pôde falar nada. E agora nós vamos falar sobre delegação. É outra modalidade de assunção de dívida. Perceba a diferença. Quando o devedor, aí então já são atos praticados pelo devedor, o devedor transfere a terceiro, com o consentimento do credor, o débito com este contraído. O devedor, chamado aqui de delegante, delega o débito a terceiro, que é chamado de delegado, com o assentimento do credor, delegatário.
Bom, o que acontece aqui na delegação, o que é delegar? Vou passar para outra pessoa os meus poderes e essa outra pessoa vai tomar determinada situação para mim, vai realizar determinado ato em meu nome. O que é a delegação? Eu chamo, no caso, devedor, essa ação parte por parte do devedor, na expromissão parte por parte do credor, na delegação por parte do devedor. O devedor vai chamar um terceiro, fala assim, vem cá, você não quer assumir minha dívida, não? Olha aqui, te faço assim, assado, vamos organizar isso aqui. O credor está consentindo, está anuente, ótimo, ocorre dessa forma. Essa é a delegação. Tem duas subespécies de delegação também, delegação privativa e delegação simples. Vamos ler o que está falando a delegação privativa. Se o devedor primitivo se exonerar por completo, inclusive pela insolvência do novo devedor, que ficará responsável por todo o débito. O que é a delegação privativa? Eu, novo devedor, vim assumir a dívida, exonero por completo o devedor primitivo e fico privado, só eu vou responder pela totalidade daquela obrigação que eu acabei de assumir. Essa é a delegação privativa. E a delegação simples, Murilo, como o próprio nome diz, ela é mais simplesinha, mais corriqueira. Se um novo devedor entra na obrigação como devedor principal, passando o devedor primitivo a ser subsidiário a este. Ainda coloquei entre parênteses para vocês. Inexiste solidariedade. Na delegação simples, o que acontece? Eu chego, vou assumir a dívida, eu vou ser o devedor novo, vou ser o delegante. Eu vou chegar, vou assumir a dívida. Olha, eu vim assumir a dívida, estou aqui, vou ser agora, a partir de hoje, serei o devedor. Tudo tranquilo até aí. Só que o devedor primitivo não é que ele se exonera, não é que ele vai embora e eu fico privado, somente eu, tal como na privativa respondendo pela obrigação. Ela não ocorre dessa forma. O devedor primitivo, vamos chamá-lo assim, ele permanece, só que de forma subsidiária. Se eu não der conta de promover o cumprimento da obrigação, quem que vai cumprir? O devedor subsidiário. Então, primeiro cobra de mim, depois de forma sucessiva, subsidiária, cobra do devedor primitivo. Essas são as modalidades, então, de cessão de débito, expromissão e delegação. E as suas devidas situações, no caso da expromissão liberatória, cumulativa e a delegação, a privativa e a simples. Efeitos da assunção de dívida, Murilo. O novo devedor não pode, porém, opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo, conforme preceitua o artigo 302 do Código Civil. Sim, o novo devedor que assume, como são exceções pessoais, cada devedor tem as suas exceções pessoais. Você vai opor suas exceções pessoais. Eu não posso utilizar de exceções pessoais de outro devedor para usar aqui comigo, já que são pessoais. Segunda, é a extinção das garantias especiais originalmente dadas pelo devedor primitivo ao credor, salvo assentimento expresso daquele, artigo 300. Bom, o que são as garantias especiais? Fiança, aval, hipoteca. Quando eu estou como devedor e eu saio dessa obrigação, todas aquelas garantias que eu prestei, que são pessoais, vinculadas à minha pessoa, elas vão embora comigo, tá? Pois elas são as garantias vinculadas ao devedor. O novo devedor que chega, ele vai ter que trazer, caso o credor queira, as garantias vinculadas a ele. Então eu não tenho mais obrigação em relação a isso. A não ser que eu manifeste concordância, eu, devedor primitivo, inclusive aqueles garantidores também manifestem concordância. Aí, nesse caso, elas permanecem conforme corrobora o artigo 300 do nosso Código Civil. Olha que bonitinho o artigo 301. O que ele fala sobre uma eventual anulação dessa substituição? Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Então, meu filho, quando anula-se essa cessão, essa assunção de dívida,
né, aquelas garantias prestadas também ficam anuladas. O acessório segue o principal e volta àquelas primitivas, tá bom? Vamos agora rapidinho a respeito de cessão de contrato ou cessão de posição contratual. Olha o conceito que eu coloquei para vocês, que bonitinho. É a transferência da inteira posição ativa e passiva do conjunto de direitos e obrigações de que é titular uma pessoa, derivados de contrato bilateral já ultimado, mas de execução ainda não concluída. Trata-se de um negócio jurídico inominado, por não ser regulamentada pelo ordenamento jurídico, decorrente do princípio da autonomia negocial, que deverá respeitar os requisitos do artigo 104 do Código Civil. Queridos, o que é um contrato? É um negócio jurídico bilateral. Temos direitos e obrigações para ambas as partes. Eu posso ceder a minha parte dentro de um contrato? Por exemplo, eu, Murilo, contrato um cantor para vir fazer um show aqui em Goiatuba, e eu, Murilo, posso ceder a minha posição de contratante desse show, ou seja, vou contratar outra pessoa que vai usufruir do show, bem como realizar o pagamento no meu lugar? Pode, tranquilo, posso fazer isso. Estou cedendo a minha posição no contrato. Mas como contratos são negócios jurídicos bilaterais, precisa da anuência, da concordância da outra parte para ceder uma posição dentro de um contrato? Precisa, claro, porque ela também tem direitos, ela também se torna credor. Cada um é credor e devedor do outro ao mesmo instante. Então precisa sim da anuência da outra pessoa. O mais bacana é que esse contrato ele já tem que estar realizado, confeccionado, assinados pelas partes, registrado se for o caso. Mas a execução dele, ou seja, o cumprimento das obrigações de ambas as partes, seja no meu caso o pagamento, seja no caso do cantor a apresentação do show, ainda não pode ter sido realizado, não pode ter sido executada. Então é um contrato ultimado, feito, realizado, acabado, mas ainda de execução não realizada. Aí sim pode haver essa situação, ou seja, essa troca. Né? A pessoa que entrar no lugar, seja meu ou seja do cantor, vai ter que promover os atos que ali estavam indicados no contrato. Olha os exemplos que eu coloquei para vocês. Contratos de cessão de locação residencial e não residencial, contratos de compromisso de compra e venda, contratos de empreitada, né? Contrato de mandato com subestabelecimento sem reserva de poderes. O advogado faz demais isso, subestabelece um para o outro, né? Olha, agora quem vai assumir a causa é o doutor fulano, está aqui subestabelecimento. Então, para quem que a parte vai ter que pagar no final do processo? Vai ter que pagar para o novo advogado que assumiu. Quem que vai promover a defesa dela nos autos, tudo, o processo, tomar as providências jurídicas necessárias? Aquele novo advogado que assumiu, ou seja, ele está assumindo a posição dentro de um contrato de prestação de serviços advocatícios. Requisitos, Murilo. O contrato transferido deve ser bilateral, ou seja, deveres para ambos, pois se for uma lateral será considerado uma cessão de débito ou uma cessão de crédito. O contrato para ser transferido já deve ter sido celebrado, mas isso deve ocorrer antes da sua execução, como eu já vos disse. Tem que haver a transferência dos direitos e deveres, ou seja, ou posso ceder a posição ativa ou passiva de um contrato, ativa e passiva de um contrato da mesma pessoa. Letra D, consentimento prévio ou posterior do cedido, sob pena de nulidade. Como eu disse para vocês, como nós temos credores e devedores no mesmo momento, dependendo do jeito que nós olharmos a situação, pois é bilateral, né? Direitos e deveres para ambas as partes, há sempre necessidade da outra parte manifestar sua concordância. E por último, mas não menos importante, observância dos requisitos legais de validade de qualquer negócio jurídico. Aula que vem, nós falamos sobre o adimplemento e extinção das obrigações. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer a inscrição no meu canal, tá aqui embaixo, tá? Se inscreva no canal, assine, né, assinale, né, o sininho, ative o sininho, né, de notificação para sempre que for lançado um novo vídeo, você possa observá-lo aí no canal, ficar sendo avisado a respeito desse vídeo. E não esqueça de deixar seu like, é muito importante pra gente, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.